Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Vamos ficar em pé, por favor. O tema desta noite é o milagre da multiplicação. Atos, capítulo 12. Diz assim: ora, versículo 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. Versículo 22. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Sentado no trono, esse homem chamado Herodes, sentado no trono, ele não deu glória a Deus. Veio o anjo e o feriu, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Pai, no nome de Jesus Cristo, alcança a nossa alma, o nosso íntimo, o nosso coração. Fala conosco, nos dê a revelação da palavra, e que o nome do Senhor possa ser glorificado, o nome do Senhor possa ser exaltado. Então, Senhor, aqui nós estamos para nos alimentar da palavra que nutre a alma. Então, Senhor, fala conosco, pelo precioso nome de Jesus. Amém. Antes da gente dar prosseguimento aqui, havia uma divergência, depois houve uma reconciliação e foram até Herodes, rei. Ele sentou-se no trono, mas ele não deu glória a Deus. É o perigo do homem quando entrar numa posição de destaque e ele deixar de dar glória a Deus. Qualquer posição que você ocupar, qualquer lugar que você estiver, qualquer missão que você tiver de cumprir, você cumprir, nunca deixe de dar glória a Deus, porque o objetivo daquilo que somos, daquilo que temos como missão para fazer, é a sua finalidade de glorificar a Deus. Então, não se glorifique, não diz eu faço mesmo, eu não preciso de Deus. Não faça isso. Esse homem, ele sentou-se no trono, vestiu-se de traje real e ele se esqueceu, ele não deu glória a Deus. Logo o anjo veio e feriu e ele encheu de verme e morreu, sentado ali mesmo. Então nunca deixe de dar glória a Deus pela sua vida. Está difícil? Dá glória a Deus. Está tranquilo? Dá glória a Deus. Está em necessidade? Dá glória a Deus. Nunca deixe de dar glória a Deus. Em vez de você estar lamentando, você está murmurando, dê glória a Deus, porque Deus se manifesta no momento certo. Enquanto que acontecia isso, a palavra do Senhor, naquelas imediações, ela crescia e se multiplicava.
A palavra de Deus, ela não deixa de se multiplicar, por mais que haja dificuldade, por mais que haja contrariedade, por mais que haja adversidade, por mais que haja as pessoas que não glorifiquem a Deus, mas a palavra de Deus, ela vai se multiplicando, porque existem pessoas, existem homens, existem jovens, existem mulheres que têm a finalidade, estão cumprindo o papel de cristão, de testemunhar o nome do Senhor em todo lugar, no trabalho, em casa, na igreja, na rua, no supermercado, e a palavra de Deus, ela vai se multiplicando. Multiplicando como? Alguém observa você, alguém olha para você, você nem imagina, você é muito observado. Nós somos observados todo tempo, por quem nos conhece e quem não nos conhece, e somos observados e somos avaliados. As pessoas nos avaliam, a sua atitude, o seu procedimento, a sua forma de ser. Se você está na igreja e a pessoa vem na igreja, ela te avalia aqui e te avalia lá fora. Ela diz, está diferente. Lá na igreja parece que é diferente, parece que eu sou diferente aqui. Então eu preciso glorificar a Deus em todo lugar. Não só Deus está olhando, mas as pessoas estão analisando. Elas estão observando a mim e a você. A gente acha que ninguém não está se importando com a gente. Se importar até que não, mas analisa. Saiba que a multiplicação é um princípio divino que transforma vidas, e ela nos convida a confiar em sua providência. Gente, você precisa, nós precisamos criar uma dependência da providência. Abacuque, ele tinha uma contestação com Deus quando o seu povo, o povo de Israel, estava sofrendo uma dura repreensão através de um povo pior do que o povo judeu, o povo de Israel, que eram os caldeus. E ele questionou, como é que pode um povo pior do que a gente, sendo nosso corretivo? Mas quando Abacuque foi para a torre de vigia, onde o Senhor o mandou, ele pôde entender quem era Deus na vida dele e o que Deus estava fazendo. Deus não realiza situações que a gente possa entender, mas se eu souber que é Deus que está fazendo, tranquiliza, porque o resultado é a glória de Deus manifestada, e a vitória, ela é manifestada também. O problema é que a gente fica questionando. A obediência é incondicional. Eu não posso, será? Não sei. Não, você conhece Deus? Deus está falando com você? Deus não é poderoso? Por que você está questionando? É obedecer. É incondicional. Eu não sei se você quando era criança, você tinha pai e mãe, ele te falava alguma coisa para você obedecer, você falava, eu não sei se obedeço. Não, tinha que obedecer incondicionalmente. Tá bom, mãe. Mas mãe, faz. Pai, faz. Obediência incondicional. Para com Deus é assim também. Eu preciso obedecer ao Senhor incondicionalmente. Mas agora eu sou maioridade. E qual é o problema? Abraão, 75 anos, Deus chamou Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua casa, sai da tua parentela e vem, eu vou te mostrar um lugar. Ele com 75 anos disse: tá bom, Senhor, eu vou. Obediência. Obediência não tem idade. A gente acha que vai ficando velho, não precisa mais obedecer a ninguém. Não, obediência é independente de idade. Eu vou obedecer sempre. Quando a Bíblia fala honrar pai e mãe, é obediência, gente. Eu não posso deixar de obedecer. Eu não posso achar que eu já sei muita coisa, eu não preciso tanto dar satisfação para Deus. Não, você precisa obedecer, e eu preciso obedecer de uma forma incondicional. Por quê? Porque se Deus quer fazer alguma coisa através da minha vida, a primeira coisa que Ele vai requerer é a minha obediência. O princípio da multiplicação é uma ideia fundamental que não depende das circunstâncias naturais ou das condições humanas.
mas sim da ação e da vontade de Deus. Quando você e eu estamos na direção de Deus, estamos no caminho que Deus traçou, coisas sobrenaturais começam a acontecer, gente. Porque você está na dependência dEle. Você está na provisão, você está buscando a provisão dEle. Aí a bênção, ela se manifesta, e de uma forma multiplicada, porque ela é sobrenatural. Mas eu preciso estar na obediência. A palavra de Deus, ela se multiplica na sua anunciação, na sua pregação, para que eu possa crer, para que eu possa obedecer, e a partir daí Ele venha multiplicar as riquezas para a minha alma. Deus sempre quer multiplicar. Jesus, ao multiplicar junto aos discípulos, Ele demonstrou que mesmo em situações de escassez, lá naquele tempo que Jesus estava lá pregando, tinha uma multidão, 5.000 homens, fora as crianças, fora as mulheres. Jesus começou a perceber que eles estavam numa necessidade, não queria despedi-los porque eles estavam com fome. Jesus disse: dá-lhe voz de comer. Ele demonstrou que ao mesmo tempo, em situações de escassez é possível encontrar abundância através da fé, através da ação. A fé, ela não pode estar simplesmente declarada, mas ela precisa estar demonstrada. Fé sem ação ou demonstração é como se nada, ela é morta. Eu preciso demonstrar a fé que eu digo ter. Esse princípio da multiplicação é aplicado em diversas áreas da vida de uma pessoa, como na multiplicação de conhecimento, na multiplicação de relacionamentos, na multiplicação de objetivos pessoais. Quantas pessoas dizem: meu Deus, eu esperava, mas é tanta coisa, está vindo tanta coisa. Deus está multiplicando, mas eu preciso estar no caminho da obediência. A chave para a multiplicação é a disposição de aceitar e agir em respostas às oportunidades que Deus oferece. A Bíblia nos ensina que a fertilidade não é apenas uma questão biológica, mas também um símbolo profundo da bênção de Deus e da continuidade do seu pacto com a humanidade. A capacidade de gerar vidas, de multiplicação, são vistas como um reflexo da natureza criadora de Deus, em um meio pela qual a humanidade participa do ato contínuo da criação. Deus é especialista em multiplicar. Deus não divide. Deus não soma. Deus só multiplica. E nem diminui. Ele só multiplica. É a única das 4 operações, a única coisa que Ele gosta de fazer é multiplicar. Ele quer multiplicar na sua vida, na minha vida, mas depende da forma como você tem colocado aquilo que precisa ser multiplicado. A capacidade de gerar vida e a multiplicação são reflexos da natureza de Deus. O milagre da multiplicação da palavra de Deus, e através da palavra de Deus, os milagres acontecem e têm impactado os cristãos e não cristãos. Quando o Senhor abençoou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos, havia 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 homens, crianças e as mulheres. E a Bíblia Sagrada, que quando Ele pediu, distribui, separa de 50 e 50, ao final da multiplicação sobraram-se 12 cestos. Mas se tinha só 5 pães e 2 peixinhos, por quê? Porque
Eles apresentaram na mão do Senhor, o Senhor abençoou. Se você colocar a sua vida, os seus problemas, a sua dificuldade, aquilo que você precisa, a sua direção, se você colocar na mão do Senhor, o Senhor vai multiplicar as oportunidades, o Senhor vai multiplicar as vitórias, o Senhor vai multiplicar a direção, o Senhor vai multiplicar as respostas. Ele é poderoso, Ele é especialista em multiplicação. Mas ninguém apresentou, se ninguém apresentasse para Jesus os 5 pães e os 2 peixinhos, eles passariam por dificuldade, porque havia muita gente. Mas quando eles começaram a apresentar para o Senhor apresentou e entregou de volta para os discípulos. Quando você apresenta para Deus, muita coisa boa acontece. Deus evidenciou que tem todo o poder para satisfazer as necessidades humanas, não somente as físicas, não somente as orgânicas, não somente as emocionais, mas também as necessidades espirituais. A primeira multiplicação de pães e peixes foi um milagre relatado em todos os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João. A segunda multiplicação foi relatada em 2 livros, Mateus e Marcos. A primeira tinha 5 pães e 2 peixinhos, a segunda tinha 7 pães e alguns peixinhos. E a bênção da multiplicação foi a mesma. Esses milagres aconteceram depois que Jesus recebeu a notícia da morte de João Batista. João Batista, que pregou, falou sobre Jesus, foi morto e decapitado. Jesus e seus discípulos tentavam ficar a sós, deslocando-se para um local mais isolado, mas a multidão seguia Jesus e seus discípulos por terra para a região afastada a qual eles tinham ido. Eles não tinham sossego. Ao saírem do barco, em vez de despedi-lo, Jesus teve a compaixão daquelas milhares de pessoas que o esperavam e curou. E aqueles que estavam enfermos, Deus curou. Ao entardecer, todos teriam dificuldade de encontrar comida de volta para casa. Passaram ali praticamente o dia inteiro, pois estavam muito longe de qualquer comércio de povoados. Contemplando essa situação, Jesus pediu aos discípulos que alimentassem a todos. Então Jesus perguntou a Filipe onde compraria um pão para alimentar toda aquela gente. Essa manifestação milagrosa de Jesus ocorreu não só uma, mas 2 vezes. Nesses episódios maravilhosos, poucos pães, poucos peixes alimentaram milhares de pessoas e até sobrou. A Bíblia descreve 2 milagres de multiplicação de pães e peixes, como já mencionamos. A primeira e a segunda. Mas não é só de pão e peixe que Jesus multiplica. Temos experiências bíblicas de Gênesis e Apocalipse da bênção da multiplicação. A Bíblia revela alguns episódios
aonde houve a multiplicação sobrenatural de Deus. Profeta Eliseu e aquela mulher que ficou viúva junto com seus 2 filhos, e havia uma dívida que o marido deixou para ela. Ele não sabia que ia morrer, ele não estava contando, ele contraiu dívida e ele morreu. Ele morreu. E ela tinha 2 filhos, e os 2 filhos estavam sendo requeridos para amortizar a dívida do pai. E ela, angustiada, ela foi até Eliseu e disse: o meu marido era servo do Senhor, era profeta aqui neste lugar, ele morreu, mas deixou uma dívida, e eu não sei como pagar. Eu tenho 2 filhos, eles querem que os meus 2 filhos sirvam para amortizar a dívida. Então Eliseu olhou para aquela mulher e disse: o que eu posso fazer para você? E ele perguntou: o que você tem em casa? Ela pensou e disse: eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. Ele disse: está aí a tua bênção. Eu pergunto para você: o que você tem em casa? Ele disse: vai na tua vizinhança com os teus 2 filhos, pega todas as vasilhas que você puder pegar emprestado, vai, entra na tua casa, no teu quarto, fecha e coloca aquelas vasilhas e pega aquele azeite, aquela botija e começa a derramar. E a Bíblia Sagrada, você está lá em 2 Reis, capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 4, está lá esse relato. Ela foi, pegou o azeite, foi derramando, foi, encheu numa vasilha, encheu o outro, encheu. Só tinha um pouquinho de azeite. E ela foi, encheu várias vasilhas. E aí acabou todas as vasilhas. Ela disse assim: vai lá, pega mais vasilha. Ele disse: não tem mais. Aí o azeite parou de jorrar. A bênção da multiplicação é a especialidade de Deus, mas você precisa colocar para Ele o pouco que você tem, para Ele multiplicar. Aí você fala assim: ah, mas a minha fé é muito pequenininha, não tem nada. Não, coloca o que você tem. Deus não está perguntando quanto você tem, Ele pergunta o que você tem. Quando Eliseu perguntou para ela, não disse: o que você tem? É muito ou pouco azeite? Ele disse: o que você tem? Ela disse: só um pouquinho de azeite. Tá bom, pega as vasilhas. Ato de fé. Ela obedeceu. Ato de fé. Se você obedecer, a bênção chega de uma forma multiplicada. Outra bênção da multiplicação, aí já foi com o profeta Elias. Quando estava no momento de seca, 3 anos, quase 3 anos e meio, Deus pediu para Elias sair de onde ele estava, para ir para um outro local. Ainda tinha um pouco de água no rio. Disse: olha, os corvos vão te alimentar. E aí secou aquele rio, e Deus disse para ele: agora vai e apresenta, vai ter uma mulher que é viúva, você vai lá pedir, porque ela vai te abençoar, ela vai sustentar você. E quando ele chegou, viu aquela mulher com aquele menino, e ela pegando um pouquinho de graveto. E ele disse: mulher, eu estou com sede. Eu não sei nem como foi a cara daquela, o semblante daquela mulher. Talvez ela tenha achado: para mim? Ele disse. Aí quando ela disse: bom, eu vou dividir, né? A água é mais fácil de dar. E quando ela ia para pegar água, ele disse: mas eu também estou com fome. Eu estou com fome, eu preciso. Ele disse: mas meu Senhor, lá na minha casa só tem um pouquinho de farinha, de azeite na panela, na botija. Vou preparar a última refeição e esperar o que pode acontecer. Ele disse: faz exatamente isso que você vai fazer. Só tem uma coisa: primeiro, faz para mim. Se você assim fizer,
não vai faltar farinha na panela, nem azeite na botija. Ela teve uma atitude de fé e ela fez exatamente isso. Tanto ela quanto o menino, quanto o profeta, ficaram comendo daquela farinha, daquele azeite, até voltar a chover. Você pode dar uma salva de palmas para aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu penso, segundo o poder que opera em nós. A bênção da multiplicação, que é gerada pela atitude de fé e obediência, gente. Olha o que foi falado no início. Deus está buscando obediência. Deus está buscando a sua atitude de fé. O que falta às vezes a gente é a obediência e a fé. Eu sei que Deus é poderoso, mas a minha situação é muito difícil. E aí fica por isso mesmo. Eu preciso ter uma atitude de fé. E olha, essa mulher, ela ia preparar a última refeição. A outra estava prestes a entregar os 2 filhos para amortizar a dívida deixada pelo marido. Mas elas tiveram um ato de fé. O que falta muitas vezes em nós, para que a multiplicação, a bênção sobrenatural da multiplicação aconteça, é que nos falta o ato de fé. Ah, não posso. Ah, não, quem sabe amanhã, quem sabe semana que vem. Eu preciso obedecer e ter um ato de fé. O milagre da multiplicação da palavra de Deus, mesmo em tempo de dificuldade. Irmãos, a palavra de Deus, ela não tem esse negócio de dificuldade sobre, não, ela vai multiplicando. Em Atos capítulo 6, versículo 7, diz assim: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Ei, o que você está esperando para testemunhar da sua nova vida em Cristo? Ah, estou passando dificuldade. Mas é nessas dificuldades que a palavra de Deus, ela cresce e multiplica. E aí começa a multiplicação. A multiplicação descrita na Bíblia não se limita apenas no crescimento numérico, mas também se refere ao crescimento espiritual. Eu preciso ter esse crescimento, a bênção da multiplicação do crescimento espiritual. A multiplicação bíblica é a abundância de Deus que o nosso Deus deseja derramar sobre cada um de nós. Deus quer multiplicar as coisas que você precisa, as suas necessidades. Deus quer multiplicar em vitória, transformar em vitória e de uma forma multiplicada. Mas qual é a dificuldade? É que eu sei quem Ele é, mas eu não tenho coragem de exercer a fé daquilo que eu sei quem Ele é. As pessoas, elas vivem questionando, mas será? E às vezes a gente só crê depois que vê. Mas a Bíblia fala que mais bem-aventurado aquele que não vê e crê, porque ele alcança, porque ele é abençoado. A multiplicação, quando colocamos tudo que nós precisamos, tudo que somos. Talvez você já tenha pensado com você, numa hora lá deitado, lá no seu quarto, você fala assim: puxa vida, eu queria ser tão diferente, eu queria ser isso, eu queria fazer aquilo, eu não queria ser assim. Provavelmente boa parte das pessoas passam por isso, tem esse momento de reflexão.
e fica por isso mesmo. Então, eu preciso colocar isso para Deus. Deus pode mudar a nossa história, mas vai depender da minha fé, saber e acreditar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Essa é a chamada bênção da multiplicação. Mais daquilo que eu peço e penso. Mas é segundo o poder, poder da fé, poder da confiança, poder da capacidade de: o Senhor vai me dar, o Senhor vai me abençoar. Segundo o poder que opera em nós. Esses versículos mencionados nos lembram da importância de nós sermos férteis em nossas ações e de como Deus pode usar o pouco que temos para realizar grandes coisas. Às vezes eu admirava o meu pai. Meu pai já está com o Senhor. Meu pai sempre ganhou um salário, o mínimo. Ganhava sempre salário mínimo. E a gente com salário mínimo, o que você faz com o salário mínimo? Não faz nada. Ele com salário mínimo, ele criou 2 filhos. Ele juntou dinheiro, comprou uma casa, pagou a casa com salário mínimo. E tem gente que ganha 20 mil, 30 mil e não sai do aluguel. Por quê? Falta fé. Falta pedir a Deus a bênção da multiplicação. A multiplicação é um princípio divino que transforma vidas e nos convida a confiar em sua providência. Nesse cenário de multiplicação, os discípulos se depararam com uma grande demanda e reconheceram que os recursos que eles tinham disponíveis, preste atenção, humanamente falando, jamais seria o suficiente para suprir aquela demanda. E reconheça a sua limitação. Não deixe o seu orgulho falar mais alto. Reconheça o seu limite. Os discípulos disseram: não dá, não tem jeito. Eles reconheceram. Mas eles poderiam falar assim: não, Senhor, fica tranquilo, a gente vai dar um jeito aqui. Eles iam passar vergonha. E às vezes a gente passa vergonha porque a gente não admite a nossa limitação. A necessidade daquele povo era maior que a provisão que aqueles discípulos tinham em mãos. Mas Jesus, que está sempre acima das circunstâncias e das condições humanas, fez e faz com que o pouco se torne suficiente e até sobre. Você já experimentou viver da multiplicação de Deus na sua vida? Você já experimentou? Ai, caramba! Eu conheci uma família de 4 pessoas, um casal e 2 crianças. Eles comiam 25 quilos de arroz por mês. E eram brasileiros, não eram japoneses. A despensa deles evaporava. Eles trabalhavam só para comprar arroz. E as outras coisas, tudo era muita coisa. Até o dia
que eles assumiram um compromisso com Deus. Deus, isso aí não é natural, isso é espiritual. O devorador está comendo aí na minha despensa. E aí eles começaram a dizimar. O arroz que eles consumiam, 25 quilos, parou para 10 quilos. 15 quilos não mais foram consumidos, porque eles tiveram fé. O que falta para você e para mim, para que a bênção da multiplicação te surpreenda? Deus quer surpreender você. Mas e a fé? Ela é exercida ou é só declarada? É muito fácil declarar: eu tenho muita fé no Senhor. Não, o Senhor é poderoso, eu tenho fé nele. Mas a sua coragem, onde anda? Você precisa de viver o milagre da multiplicação da sua vida? Ah, mas eu preciso. Como eu preciso? Alguém precisa da bênção da multiplicação na sua vida? Tem coisa melhor, gente. Gente, viver do sobrenatural de Deus é uma coisa mais importante, tremenda e maravilhosa. Como é maravilhoso. Eu estou lembrando aqui no Nivaldo. O Nivaldo, ele se converteu, veio aqui para o Senhor, ele começou a ter a sua vida, fidelidade com o Senhor, e de repente as coisas começaram a acontecer. Aí ele foi tentar ver algo da aposentadoria, na mesma hora a aposentadoria já saiu, as coisas começaram a correr de uma forma abençoada, multiplicada, sobrenaturalmente. Ele ficou surpreso: meu Deus, o que está acontecendo? Deus entrou no negócio. Deus quer entrar na sua história, Deus quer entrar nos seus problemas, Deus quer entrar nos seus desafios, Deus quer entrar nas suas adversidades. Você precisa, eu preciso exercer fé, ter coragem para exercer fé. Apresente as suas necessidades e as suas limitações para Deus. Esse é o segredo. Apresente as necessidades, mas apresente as suas limitações. Senhor, não dá para mim. Eu preciso, mas não dá. Seja humilde. Ora, porém, todavia, aquele que é poderoso. Você crê que o Senhor é poderoso? Você pode dizer comigo assim: Deus é poderoso. Você pode dizer assim: Jesus é poderoso. Você pode dizer comigo assim: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele multiplicou no passado, Ele vai multiplicar hoje. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Eu peço e penso: Senhor, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade, mas eu estou pedindo. É isso, gente. É isso. Mostre a sua limitação para Ele. Aí você fala assim: mas Deus sabe todas as coisas. Ele sabe. Ele sabe até o dia que eu vou morrer, que você vai morrer. Mas Ele não quer, Ele não vive em função do que Ele sabe. Ele quer saber o que você sabe, o que você quer e o que você acredita. O poder que opera em nós refere-se ao Espírito Santo que habita em cada cristão. O espaço que damos ao Espírito Santo aumenta a nossa capacidade em viver de acordo com a palavra de Deus. O poder do Espírito Santo que age em nossa vida nos fortalece em nossa caminhada. Essa passagem, ela enfatiza que ao confiarmos ao Senhor, no Senhor, podemos esperar que Ele vai exceder
as nossas expectativas. Se você espera que Deus exceda as suas expectativas, fique em pé, por favor. Pai, obrigado, Senhor, porque Tu continuas o mesmo, assim como Tu manifestaste o Teu poder no passado. No tempo que Tu tivesses aqui, Deus manifestou o poder sobre a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, da sunamita, da mulher que estava endividada com seus filhos. A Tua palavra tem se multiplicado, assim como Tu multiplicaste aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos, assim como Tu multiplicaste aqueles 7 pães e alguns outros peixinhos. Este mesmo Deus é o que está aqui, neste lugar, dentro de nós. Senhor, nós colocamos diante de Ti as nossas necessidades, mas também queremos colocar diante de Ti as nossas limitações. Até onde podemos ir, até onde não podemos mais continuar tentando. Então, Senhor, intervenha, muda a história, sobrenatural aconteça, e que cada um que está aqui nesta oportunidade possa experimentar o sobrenatural de Deus e a bênção da multiplicação, porque é a especialidade Sua, Senhor, multiplicar. Então abençoe cada família aqui representada, no seu trabalho, nos estudos, em casa, aonde os Teus filhos colocarem a planta dos pés, Tu esteja junto, presente, protegendo, guardando e multiplicando. Obrigado, Senhor, e Te pedimos a Tua bênção sobre a vida do pastor Luiz Carlos, que amanhã retorna para esta cidade. Guarda a vida dele nesse trajeto de viagem, Pai, da vinda de onde ele está até aqui, e nos dê uma semana abençoada, nos dê dias enriquecidos com a Tua graça, com o Teu amor, com as Tuas misericórdias, com o Teu perdão. E, Senhor, multiplica o que necessitamos. Em tudo, Senhor, nós somos agradecidos pelo precioso nome de Jesus, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, hoje e sempre. A igreja diga